Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda, eu sou a criadora aqui da Aerosphere. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui comigo em mais um episódio do podcast Aerosphere. Gratidão a vocês pelo apoio, gratidão a Hecate por proporcionar esses momentos para nós. E como vocês já viram no título do vídeo, hoje o assunto vai ser práticas devocionais a Hecate, que algumas pessoas eu já vi que se limitam um pouco, né, esperam conhecer mais a deusa para poder fazer alguma prática, alguma devoção a ela, o que não é errado, né? É muito bacana que você conheça a divindade que você está se relacionando, porém a gente tem que ter em mente que Hecate, ela é uma deusa muito antiga e ela é muito ampla e ela abrange tantos e tantos e tantos aspectos que, sério, gente, de verdade, se vocês verem em algum lugar uma pessoa falando que não, eu sei tudo sobre Hecate, desconfiem. Desconfiem de verdade, porque, olha, sério, não tem como saber tudo sobre essa deusa. Ela é muito ampla, ela tem muitos aspectos, ela rege muitas coisas. Então, assim, a gente sabe muitas coisas? Sabe, com certeza. Até pela nossa própria conexão pessoal com a deusa particular, né? Que, claro, é diferente para cada um. Mas a gente realmente não pode esquecer que ela é de uma infinitude, gente. Que em uma vida só, a gente pode passar a vida inteira pesquisando e a gente não vai conseguir encontrar tudo. Então, por isso eu trouxe aqui algumas práticas que são devocionais, que podem parecer até bobinhas, tá? Ou podem parecer até muito simples. Para quem ainda nunca se conectou com a deusa, para quem está buscando uma conexão com ela, ou para quem está buscando novas formas de se conectar. São formas que são sim muito poderosas e elas têm uma profunda ligação com a deusa. Como eu disse, que ela tem tantos aspectos que parece que cada coisinha nessa vida, nesse mundo, é ligado a ela. E vocês vão ver que de certa forma é sim. Então eu vou começar falando a primeira sugestão aqui de prática, que seria sobre plantar e cuidar de alguma plantinha ou erva que seja ligada à deusa. Hecate, ela é conhecida por ser uma deusa que tem um jardim, que é o chamado Jardim de Hecate. Como eu ainda não me aprofundei muito nesse assunto, eu não vou me abrir, né? Não vou falar sobre isso com vocês, até porque eu não quero acabar falando besteira aqui. Né? E já adianto, não sou dona da verdade, não conheço tudo sobre Hecate, como, né? Aquilo que eu já estava falando, gente, não tem como a gente saber tudo sobre a deusa, né? Então tá. Quando a gente dedica um tempo para dar amor e para nutrir essas plantas, vocês podem até achar que não, né? Mas é sim uma forma de vocês estarem também nutrindo o relacionamento com a deusa. Ela tem algumas ervas que são desse jardim que a gente já conhece, que elas são bem populares aqui no Brasil. Vou usar alguns exemplos. Arruda, alho, cebola, espada de São Jorge, alecrim, cipestre, sândalo, mirra, lavanda. E tantas outras, artemisia e tantas outras ervas que podem ser conectadas com a deusa. E precisa ser só essas ervas? Não, né, gente? Absolutamente qualquer plantinha, né, que você queira, que você sinta uma conexão e queira cuidar. E aí, como que pode se dar, né, essa conexão? Você pode plantar, né, desde a sementinha, fazer a germinação, ou você pode ir numa loja e comprar uma mudinha já pronta, um pezinho já maior. Quanto a isso, não tem problema. Mas seria interessante que você fizesse algum rito ou algo simbólico de purificação, porque a gente não sabe, né, quem que plantou, como é que estava a energia dessa pessoa.
Gente, sim, influencia, não tem como, a gente não pode tornar algo sagrado, por exemplo, consagrar algo para Deus, se a gente não purificar primeiro, porque a gente realmente não sabe quais eram as energias anteriores, não é? Então faça algo pelo menos simbólico de purificação, que você entenda que aquela planta ela está purificada. Se conecte, converse com a planta, pessoas. Na bruxaria catina, é muito comum a gente ver bruxos e bruxas e bruxas que entendem que todas as plantas, pedras, tudo que é vivo nesse mundo tem um espírito próprio. Então, assim, cada planta vai ter um espírito próprio, ela vai ter uma personalidade própria. E aí, com o passar do tempo, vocês vão se conhecendo, vocês vão se relacionando e vai ficar algo mais fluido, mais fácil de se conectar. E isso é o tempo, gente. Não precisa se apressar também. A deusa ela não vai embora, né? Cuidem bem das plantinhas. De qual forma? Vocês precisam primeiro consagrar essa plantinha Hecate. Então vocês vão apresentar o vasinho de plantas, ou se tiver, né, no seu quintal, não precisa ir até o seu altar, caso você tenha um na sua casa. Porque se a gente entende que Hecate trabalha à distância, ela opera à distância, então independente do lugar onde a gente esteja, de qualquer forma a gente vai estar conectado com a deusa. Basta a gente querer. Basta a gente pedir pelas bênçãos dela, pela conexão da deusa, que com certeza ela virá, né? Então seria interessante fazer a apresentação da planta para a deusa. Olha, deusa, né? Conversa com ela, abre o coração. Se quiser fazer orações, faça. Sigilos, faça. E trabalhe realmente, apresente para a deusa, fale que você quer cuidar dessa planta como uma forma devocional de conexão, que de certa forma vai ser diária, porque uma planta, dependendo da planta, né, claro, algumas são mais resistentes, outras nem tanto. Então, dependendo da planta, vai ser até um cuidado aí diário, né, gente? Enfim, é uma excelente forma de se conectar com a deusa, de praticar o cuidado com o próximo. E eu tenho certeza que a deusa vai gostar muito. Além de que você vai estar trabalhando com o espírito dessa planta também. Então, dependendo, né, da planta que você escolher, posteriormente você pode utilizá-la não como um ingrediente, mas como uma parceira nos seus feitiços, poções, óleos, enfim. Indo para a próxima sugestão, ela é a mais simples de todas, gente. Não, quer dizer, para algumas pessoas é mais complicadinho, mas ela é o que vocês mais vão encontrar por aí de sugestão, que seria a meditação com um dos diversos epítetos da deusa. Como eu tinha falado mais no início do podcast, Hecate ela é uma deusa muito ampla. Ela rege muita coisa, gente, muita coisa. E por isso ela tem vários epítetos, vários epítetos. Ela é a deusa dos caminhos, ela é a deusa do fogo, ela é a deusa do mar, ela é a deusa da lua, ela é a guardiã dos portais, é a guardiã das chaves, ela é a portadora das tochas. Gente, ela é muita coisa. E cada um desses epítetos, ele vai ser conectado com algum elemento, tipo terra, água, fogo, ar. E vocês podem ir atrás, buscar compreender um pouquinho desse epíteto, o que ele significa, e se questionar também, o que eu entendo? Tudo bem, essa aqui é a explicação que deram, mas o que eu entendo desse epíteto aqui? E aí você faz uma análise rápida, ou não, e medita com a deusa, medita com esse epíteto, né? De preferência, antes de entrar em meditação, acende uma velinha ou um incenso. Tem gente que não gosta, se você não gosta, não faça. Se você se sente melhor meditando com uma musiquinha de fundo, coloque. Se não se sente, não coloque. Quanto a isso, é bem livre, assim. A intenção é que você se conecte com o epíteto ao ponto de você começar a fluir com ele. Como assim? Dependendo de como você vai levar a sua meditação, você vai sim se conectar de uma forma cada vez mais profunda com o epíteto que você escolheu,
ou com os epítetos que você escolheu. E isso vai te permitir ter uma experiência com a deusa e uma percepção que ela vai ser muito subjetiva e pessoal, claro, particular, mas que ela é muito válida e é muito rica. Porque por mais que a gente tenha que dar valor a tudo que é histórico, que a gente consegue achar sobre a deusa, que não é muita coisa, né? A gente também tem que dar valor às nossas práticas, às nossas experiências pessoais. Ah, mas como é que eu vou saber se foi a deusa ou se foi a minha imaginação? Isso aí vocês deixam para interpretar depois que vocês terminarem a meditação. Vão fazer análise do que foi meditado, do que foi passado para vocês. E aí vocês vão ver com o que vocês querem ficar e o que vocês não querem. Isso aí é bem subjetivo de cada um mesmo. Indo para a próxima sugestão, até acaba englobando um pouquinho a primeira sugestão, que é faça incensos naturais com a deusa, ou banho de ervas com essas plantinhas que você consagrou à deusa, que você dedicou a elas, o cuidado delas, né? Então, assim, tanto banhos, óleos, incensos, eles podem servir para diversas finalidades. Pode ser para banimento, para atração, para proteção, para purificação, para nutrição. Então, quanto a isso, ele vai depender muito das propriedades fitoenergéticas de cada planta. Então, eu recomendo que vocês estudem as plantas, se é uma planta morna, é uma planta quente, qual é o elemento, qual é o planeta que rege essa planta, e a partir disso vocês vão conseguir entender melhor sobre ela, além da parte da conexão mesmo entre espíritos, entre você e aquela planta. Eu até recentemente fiz no Deipnon, que foi com o epíteto Courotropos. No caso, eu não tinha essas plantinhas plantadas, só o alecrim. Mas eu usei arruda não. Eu usei arruda sim. Desculpa, gente, tô doida. Eu usei arruda, alecrim, um pouquinho de camomila e artemisia para fazer um óleo com a deusa de nutrição. Era o epíteto Courotropos, que é a nutridora dos jovens, mas eu, particularmente, para mim, ressoa não só os jovens, como todos que vão de encontro à deusa com o coração aberto, pedindo para ela e honrando ela também. Outras sugestões, foi até um tema mais recente que eu trouxe lá para a página, foi um post recente, que é sobre a gente praticar a solidariedade, o amor ao próximo. Então, assim, vocês podem adotar um animal de rua, ou se você não pode adotar, poxa, quando você está passando na rua, eu duvido, gente, que vocês não encontrem pelo menos um animal de rua. Duvido mesmo. E, cara, não vai custar nada separar ali 1 minutinho para fazer um carinho naquele cachorrinho, naquele gatinho, enfim, naquele animal que com certeza ele sofre. Ele passa fome, ele passa sede, ele passa frio. E, sério, não custa nada pra gente parar 1 minutinho do nosso tempo e dar um carinho, dar um amor para aquele animal. Com certeza a deusa vai estar olhando e vai acolher esse ato, essa prática com carinho. E não somente isso, gente. Ajude também, se você puder, doe roupas, ajude instituições e famílias carentes, instituições que abrigam pessoas sem teto, né? Pessoas que são marginalizadas. Ou se você vê na rua uma pessoa que você sabe que é uma pessoa andarilha, você sabe que essa pessoa está passando dificuldades, poxa, ofereça pelo menos uma garrafinha de água para essa pessoa. Ofereça uma maçã, ofereça uma refeição. Cara, uma barrinha de cereal que seja, sabe? A gente não pode esquecer que a deusa, ela é uma senhora, ela é uma deusa que ela protege, e ela guia e ela olha para essas pessoas. Porque essas pessoas e esses animais, eles vivem às margens da sociedade. Eles são, bem dizer, aos olhos do Estado, eles não são ninguém.
tá, gente? Esse não é o meu pensamento, né? Eu não vejo essas pessoas como ninguém, obviamente. Mas a gente sabe que a grande maioria, que a grande massa não se importa com essas pessoas e com esses animais. De verdade, não se importam, gente. Porque se importassem, a gente não tinha como teve em vários anos, né? E eu acho que nesse ano teve também, se eu não me engano, pessoas, por exemplo, que são andarilhas, que moram na rua e que morrem. Literalmente, essas pessoas falecem de frio no inverno, porque não tem um lugar para ficar, porque não tem ninguém que olhe por elas. Então, assim, gente, isso é muito importante, muito importante. Com certeza vai ajudar muito nessa conexão com a deusa. Mas não faça só porque vocês querem que a deusa olhe para vocês. Façam de coração. Façam porque a caridade é uma das coisas mais lindas que a gente pode praticar nessa vida, gente. Indo pro próximo, eu diria assim, gente, ouvir músicas sobre Hecate, hinos, orações. Aqui no canal, eu já coloquei algumas orações aqui a Hecate. Então, você pode ouvi-las, assim como tem muitas outras no YouTube, playlists e mais playlists. E o melhor é que dá para vocês ouvirem, por exemplo, no banho, dirigindo, ou no fone de ouvido, andando na rua, enquanto vocês vão cozinhar. Olha, em vários momentos do dia dá para vocês parar. Não precisa parar, na verdade, né? Só botar um fone ou colocar na caixinha de música, se você tiver, e ouvir as músicas e entoar as músicas. Porque sim, isso nos aproxima da deusa, é uma forma de manifestar energia, é uma forma da gente mentalizar essas energias. E as músicas, elas geralmente, mesmo que sejam em outra língua, elas geralmente vão falar de alguns domínios da deusa, vão falar de qualidades, características da deusa, que no fim servem para reforçar aquilo que a gente já sabe. Então isso é uma forma de conexão muito, muito, muito bacana. Eu ouço sempre, 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 sempre. É bem difícil o dia que eu não estou ouvindo pelo menos uma musiquinha. A próxima sugestão seria então uma caminhada ao ar livre. Não somente caminhada, gente, mas também qualquer prática de exercício que seja na natureza. Por quê? Porque além, né, do exercício ele proporcionar pra gente, pro nosso corpo, né, a se manter saudável, o nosso corpo, a gente tá num plano, gente, que é o plano do movimento. Então, se a gente fica parado, a gente adoece, não é? Se a gente se torna uma pessoa sedentária, que é o meu caso, a gente muitas vezes adoece, às vezes até a própria imunidade abaixa muito por conta dessas coisas. Então, assim, os exercícios, eles também podem auxiliar mantendo a nossa mente saudável, não somente o corpo, mas a mente também. E aí, né, quando a gente entende que isso vai nos, como é que eu posso dizer, beneficia o nosso corpo, beneficia a nossa mente, a gente vai entender então que isso é sim uma forma de se conectar com a deusa. Claro, assim, pode ser um pouco difícil, dependendo do lugar onde você mora, porque claro, gente, eu sei que tem gente que trabalha até tarde, que não consegue um tempo para ir caminhar, para ir fazer exercício, essas coisas, mas acaba que até se torna um, entre aspas, sacrifício, né, para a deusa, porque a gente vai dedicar esse esforço a ela, a gente vai dedicar essa prática a ela, e ela vai olhar isso e com certeza ela vai acolher isso, vai sim ajudar vocês a se aproximarem. Então é isso, pessoal, esse foi o episódio, ele foi mais curtinho mesmo. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo episódio. Um beijão no coração de todos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e nos sigam no Instagram. Um beijão e até mais!